Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, treino do Flamengo, estava rolando até ainda agora, a gente trazendo aí para vocês, né, eu falei mais cedo que ninguém morre nos devendo, né, Daverson? Ninguém morre nos devendo. Tem que aturar Daverson rebaixado e ninguém morre nos devendo. Uma pena, né, que o Inter... Para confirmar que ninguém morre nos devendo, o Inter sobreviveu, porque senão ele ia morrer nos devendo. Olha só, sobre o Matias Vinha, o Bruno Lemos, né, trabalha lá com o Mauro Santana, trouxe a informação, a gente tinha trazido a informação de que era questão técnica, que eles entendiam que os dois laterais que tinham estavam melhor nesse momento. O Ayrton Lucas e o Alexandre estavam melhor fisicamente e tecnicamente. Então, era uma opção técnica. E o Bruno Lemos, lá, que trabalha com o Mauro Santana, trouxe também que o Flamengo não o colocou à venda. O Flamengo colocou o Matias Vinha à venda? Não. A gente já tinha falado isso. E o jogador quer ficar no Flamengo, mesmo com tudo que está acontecendo. Tá? Também não procede a informação de que ele teria pedido para sair. Pelo contrário, o Matias Vinha... ele quer conquistar seu espaço no clube no próximo ano. Ele está vindo de uma lesão muito séria, tá? O pessoal reclamando. Quem colocou o Vinha à venda foram os brilhantes profissionais do GE. Botou com C cedilha, né? Os mesmos que erraram todas as negociações e as escalações durante todo este ano. Acredita quem é trouxa, tá? Também estranhei essa notícia de colocar o Vinha à venda. O Vinha e Ayrton Lucas têm 28 anos. O Alexandro já vai para fazer 35 anos em janeiro. Dificilmente o Flamengo vai renovar com ele para 2027. Então, a gente tem aí uma notícia que para mim também não faz o menor sentido. Foi decisão técnica nesse momento. O Alexandro, apesar da idade, ainda está melhor. O Vinha está voltando de uma lesão muito séria. E o Flamengo tinha que levar um número X de jogadores. E aí optou por não levar o Matias Vinha, mas nada, tá? Nada que faça com que o Flamengo vai negociar. Não tem nada disso, tá? Não existe essa confirmação, correta a informação aí do nosso querido Ângelo Furtado também, né? Ele trouxe essa informação, o Bruno Lemos lá com o Mauro Santana, a galera que está trazendo essa informação. Trazer uma informação importante que o atacante Pedro vem realizando trabalhos específicos em campo com os fisioterapeutas do Flamengo. Mesmo assim, as chances do camisa 9 atuar contra o Cruz Azul são consideradas reduzidas. Provavelmente não, disse uma fonte à ESPN ao ser questionada sobre a presença do camisa 9 diante dos mexicanos. Há, porém, a possibilidade de Pedro disputar uma eventual final de Intercontinental contra o PSG, caso o Flamengo avance nas duas fases anteriores. A informação já havia sido divulgada pela equipe Paparazzo Rubro-Negro e agora foi confirmada pela ESPN, tá? Então, Pedro não atua desde 22 de outubro na vitória de 1-0 sobre o Racing no Maracanã pela semifinal da Libertadores, mas a gente sabe que o Pedrão, se Deus quiser, estará presente aí, né, no último jogo. Se o Flamengo chegar também, toda a sorte do mundo ao Pedro aí e ao Flamengo, chegar na final do Intercontinental para disputar contra o PSG, e aí o Pedro pode ser que tenha alguma minutagem entre no decorrer da partida. Ainda acho difícil o Pedro, durante o Mundial de Clubes, começar jogando. Mas muito feliz com a recuperação dele, que ele faça uma ótima pré-temporada, inclusive Estados Unidos, né? Estaremos aqui para cobrir pré-temporada e que possa brilhar na Recopa e Supercopa, tá? Porque o Flamengo tem 5 títulos para disputar agora: Derby das Américas, Challenger Cup, Intercontinental, Recopa e Supercopa. Tá? Felipe Luiz pode chegar a 10 títulos em pouco mais de um ano. Tá? Trazer aqui para vocês que o árbitro do jogo contra o Cruz Azul já foi definido. Tá? Então a FIFA definiu o árbitro do duelo entre Flamengo e Cruz Azul pela Copa Intercontinental de Clubes. O sueco Glenn Nyberg será o responsável por comandar a partida, será auxiliado por Mabod Beig e Andreas, Deus me livre, hein? Soderqvist, tá? O VAR será comandado pelo suíço Fedai San. Porra, não deixa o Andrés comandar nada, não. Olha só, a gente tem aqui também o Flamengo
né, realizando aí esse penúltimo treino, que a gente vai trazer as imagens aqui agora da Flamengo TV, convidando você a se inscrever na Flamengo TV também, sempre dá uma moral, sempre crédito à Flamengo TV quando a gente não é a gente que está produzindo conteúdo, mas o Rodrigo Paiva e companhia fantásticos, Gregory, né, um abraço, cara, melhor assessoria de comunicação do Brasil, é a melhor assessoria de comunicação de um clube, talvez da América, né, abraço pro Rafael Gaúcho, abraço para o Gregory, né, o Greg, abraço também para o Rodrigo Paiva, que comanda essa equipe fantástica, sempre liberando a gente as imagens aí. Ele fala sempre, deixa só o crédito, a logo da Flamengo TV. Alguns portais, algumas TVs ocultam, né, cometem essa gafe, mas a gente não. A gente aqui, inclusive, pede a você, vai lá, não é inscrito ainda na Flamengo TV, vai lá se inscrever, tá certo? Vamos acompanhar aí, então, mais notícia do Flamengo, né, vou estar dirigindo aqui, olhando para frente, olhando com uma atenção total na direção, mas trazendo para vocês aí as principais notícias do Mengão enquanto eu gravo esse vídeo com o treino do Flamengo, se acompanhando aí o treino do Mengão. Então, galera, a gente acompanhando aí agora o primeiro treino depois do Flamengo descansar, né? Porque o Flamengo treinou no dia que chegou, né? O Flamengo chegou ontem, né? E já foi treinar logo na hora que chegou. Nem descansaram os jogadores e o Danilo ainda brincou, indo treinar com o avião nas costas, né? E hoje o Flamengo treinando sem o avião nas costas. Jogadores fazendo aquele recreativo, e é importante vocês ficarem ligados aí nas imagens da Flamengo TV, sempre lembrando você de se inscrever lá na Flamengo TV, que apesar da informação que a gente trouxe do Pedro, né? A gente falou no começo do vídeo com relação ao Pedro, a gente percebe que ele não está com o restante do grupo durante o treinamento. Tá? O Pedro não foi para o campo, na verdade, com o restante do grupo participar do treinamento. A informação da ESPN, que eu até respeito, acredito na informação deles, ela faz sentido a gente pensar que o Pedro está fazendo fisioterapia, que o Pedro não está em condições realmente para disputar alguma partida contra o Cruz Azul ou contra uma eventual partida contra o Pirâmides, né? Lembrando que o Pedro, há apenas essa expectativa que ele jogue o último jogo, que se o Flamengo chegar, seria contra o PSG no dia 17. Ainda assim, chances reduzidas do Pedro conseguir disputar a partida diante aí do PSG, né? A gente está acompanhando o Flamengo treinando aí no CT Al Hersal, em Doha, no Catar, pôr do sol lá já, né? Inclusive muitas horas de diferença, mas foi importante. O que me explicaram? Eu conversei com uma pessoa da comissão técnica do Flamengo que me explicou que era muito importante que os jogadores passassem por esse treinamento inicial ainda no dia da chegada, porque você tira o aspecto do jet lag, que eles chamam, né? Que é aquela questão de você sentir a diferença de horas, né? Então, se o Flamengo fosse direto para o hotel para descansar, ia ficar aquela sensação de que descansou e não descansou. Então, o que eles preferiram? Vamos desgastar os jogadores, né? Eles dormiram durante o voo, descansaram durante o voo. Vamos descansar, já descansaram o suficiente, vamos descansar depois de treinar. Então, levou os jogadores para treinar, deu um descanso maior para eles, fez um treino à tarde já em Doha, no Catar, pensando justamente nessa adaptação de horário. Uma adaptação que o Flamengo consegue fazer e o Cruz Azul, que chegou depois, não consegue. Então o Flamengo está numa vantagem muito grande pela questão do fuso. O Flamengo já teve uma noite a mais de sono, um treino a mais, o Flamengo ganhou um treino a mais com isso, e você cansa eles naquele dia, naquele momento pós-chegada do avião, tira aquele avião das costas, como eles explicaram, e eles descansam agora efetivamente para treinar hoje. Então treinaram hoje, né, no CT Al Hersal, já no pôr do sol, e os jogadores do Flamengo fizeram recreativo, fizeram o treino tático, inclusive a Flamengo TV deixou claro, todo mundo vai sair porque não pode ninguém assistir e tudo mais. Já pensou mexicano levando informação do treino do Flamengo? Pois é. Então a gente teve também uma informação importante que foi divulgada com relação à premiação. O portal UOL teve acesso aos valores da premiação do Mundial de Clubes. Além dos quase 50 milhões que o Flamengo ganhou e mais de 120, 130 milhões que ganhou da Libertadores, né? Quase 50 do Brasileirão, o Flamengo, se chegar na final, pode ganhar uma bolada,
nesse Mundial de Clubes, que é o Intercontinental, eu vou falar com vocês aqui, ainda é Mundial, tá? Vou explicar tudo para vocês aqui. Com relação à questão de premiação, o Flamengo, não tenho madeira para bater aqui, então não vou falar, tá? O Flamengo vai passar, mas se não passasse da primeira fase, que é o jogo contra o Cruz Azul, o Flamengo ficaria apenas com $1 milhão, quase 6 milhões de reais. Chegando na semifinal contra o Pirâmides do Egito, o Flamengo leva 12 milhões de reais aproximadamente, né? 2 milhões de dólares, pouco menos de 12 milhões de reais. Passando para a final, o Flamengo tem garantido 4 milhões de dólares. Aí a gente está falando já de 20 e poucos milhões de reais. Aí só em premiações o Flamengo passaria de 200 milhões de reais, contando Libertadores, Brasileiro e esse Mundial, esse Intercontinental anual. O Flamengo também garantiu presença na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Então, o Flamengo já tem pelo menos garantido, se passar da fase de grupos, aí é a mesma coisa que ganhou nessa Copa do Mundo desse ano agora, no mínimo, né? Porque devem ter mais patrocinadores na próxima. Então, no mínimo, uns 150 milhões de reais. Então, a gente está falando aí, só com esses títulos que o Flamengo ganhou, mais de 350 milhões de reais em premiações, tá? Isso aí com algumas premiações futuras, né? Então, quanto que o Flamengo ganha, Paparazzo? Quanto é que o Flamengo ganha se for campeão, por exemplo, do Intercontinental agora? Não é muita coisa a mais, tá? 4 milhões para o vice e 5 milhões de dólares para o campeão. A gente está falando aí de uma premiação de aproximadamente 27, 28 milhões de reais. Mas é um dinheiro legal, né? Uma participação rápida de 7 dias, né? Primeiro jogo dia 10, depois dia 13, depois dia 17. Então, 3 jogos ganhando uma premiação aí considerada até considerável, né? É bem boa.